O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Em 2015, com a aprovação da Lei Complementar número 150, empregados domésticos passaram a ter, pela legislação, a garantia de novos direitos trabalhistas. Sobre esses direitos, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Diego Sintra. Diego, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Apesar do que muitas pessoas pensam, os trabalhadores domésticos não são só aqueles que limpam, né? Outros trabalhadores também entram nessa categoria, né? Quais são os profissionais classificados como trabalhadores domésticos? Oi, Carla, bom dia. Carla, trabalhador doméstico é todo trabalhador que presta serviço para uma residência, tá? Para uma família que não tem uma finalidade lucrativa, né? Ele não trabalha numa empresa, ele presta serviço para uma família. Então vai desde a cozinheira, passando pelo jardineiro, até o motorista pode ser considerado um trabalhador doméstico se ele presta serviço ali para uma família, sem a família que não constitui empresa, né? Uma família que não tem finalidade lucrativa. E, Diego, quais os direitos desses profissionais? Olha, como você falou, a Lei Complementar 150/2015, ela regulamenta a chamada PEC das domésticas, de 2013, que estendeu aos trabalhadores domésticos todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí nós podemos citar 13º, férias, hora extra no valor de 50% a mais da hora normal, jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais, FGTS, INSS, aviso prévio no caso de rescisão, estabilidade para gestante, entre outros direitos que estão previstos lá no artigo 7º da nossa Constituição Federal. E, Diego, para contratar esses profissionais, é necessário algum trâmite especial? Como é que funciona esse processo? Então, Carla, a lei complementar, ela define o trabalhador doméstico aquele que presta serviço a uma residência por mais de 2 dias na semana. Então, a gente tem a figura da diarista, que é essa que presta até 2 dias por semana, que tem um vínculo mais informal. Quando a prestação de serviço para uma residência, para uma família, ela passa a ser 3 dias ou mais por semana, é preciso a formalização dessa contratação. Ela pode ser um contrato de experiência, pode ser um contrato temporário, ou pode ser um contrato por prazo indeterminado, que é o mais comum. E aí a formalização se dá através da assinatura de um contrato, ou simplesmente pela assinatura da carteira pelo empregador. E a partir daí ele passa a ter uma série de obrigações, né? Desde o controle da jornada do empregado, é importante para saber ali a quantidade de horas que ele está trabalhando, até os depósitos previdenciários que ele passa a ser obrigado a fazer. E, Diego, infelizmente no Brasil ainda são registrados casos de trabalho análogo à escravidão. E muitas vezes as vítimas desse crime são trabalhadores domésticos, quando um trabalho ele é considerado análogo à escravidão. E em caso de suspeita de que esse crime está sendo cometido, explica pra gente como funciona a denúncia. Então, Carla, a PEC das domésticas surgiu justamente para evitar casos que não eram tão raros, infelizmente, né, em que o trabalhador doméstico termina morando na residência, ele não tem hora para começar, não tem hora para terminar a jornada, ele é acionado à noite, no começo da manhã, muitas vezes não tem intervalo. Então, esse tipo de prestação de serviço, onde as verbas não são pagas, não é respeitado a jornada, muitas vezes a remuneração se dá totalmente em troca de favor, de moradia, de alimentação. Nesses casos, a gente pode começar a entender como situação análoga à de escravo, porque não estão sendo observados os direitos, muitas vezes nem remuneração é paga, justamente por conta dessa troca aí, de moradia, de alimentação, e não pode ser assim, né? Como a gente falou dos direitos, eles têm que ser respeitados, a jornada tem que ser respeitada, e o trabalhador doméstico ele tem todos os direitos do trabalhador urbano comum. Então ele não pode estar à disposição da família 24 horas por dia. Não existe isso. Se o trabalhador se encontra nessa situação, ele deve procurar o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que são os órgãos responsáveis por fiscalizar a condição dos trabalhadores. E aí, com isso, ele vai ter uma resposta efetiva para esse caso. Muito obrigada pela sua entrevista, Diego. Por nada, Carla. Prazer, obrigado. Neste Dia Internacional do Trabalhador Doméstico, o Moído do Dia trouxe uma conversa com o advogado trabalhista Diego Sintra, que explicou quais os direitos destes profissionais e como funciona o processo de contratação deles. Além disso, trouxe também
onde denunciar caso esses direitos não sejam respeitados. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.